Aí o que acontece? Esse povo não soube lidar com isso. Ou seja, o ateísmo é fruto da igreja. Quando um religioso não representa bem Deus, ele faz um estrago muito grande. Faz. Só uma coisa interessante, já que ele falou aqui, tem um livro do George Minoir, História do Ateísmo, dessa grossura. Um dos melhores livros de história do ateísmo. Ele não é religioso, o autor. É um livro histórico. O ateísmo é um movimento novo. Isso é curioso. Ele começa justamente nesse período do questionamento, não diretamente a Deus, aí entra mais na minha área da filosofia, porque o cristianismo no Ocidente, ele começou a deturpar tanto as coisas de Deus, tantas coisas de Deus, que ele criou uma ojeriza da palavra Deus. Então, quando começaram os primeiros movimentos ali com Petrarca, no renascentismo, de tirar Deus do foco e colocar o ser humano, do ponto de vista psicológico, eu entendo o porquê da revolta contra Deus. Minha única observação, coloco uma notinha de rodapé aqui, foi o que eu falei uma vez num programa de televisão, que eu participei de um debate lá, que o tema era sobre questão de negros. E eu falei uma coisa lá que um ativista da causa negra não gostou. Mas o que eu falei? Eu falei assim, eu sou negro, e eu já sofri muito racismo. Só que o dia que eu deixar o meu trauma mal resolvido nortear o tom do meu discurso antirracismo, eu não estarei procurando justiça social, eu vou procurar vingança. Existe uma diferença entre eu ter sofrido nas mãos de alguém e usar o meu sofrimento para impedir que outros sofram. Madre Teresa de Calcutá, a Sullivan, que cuidou da Keller, né? A Ellen Keller, são pessoas que sofreram. Mahatma Gandhi, que ele pegou o sofrimento dele e trabalhou para que outros em igual situação não sofram. Isso é uma coisa. Mas tem aquele outro que ele é mal resolvido com o que ele sofreu, ele é um traumatizado, então ele também faz um discurso parecido com o primeiro, mas ele não quer justiça social, ele quer vingança. Aí ele começa a generalizar, todo branco tem que... Esse tipo de coisa, assim. Aí isso virou até o motivo do X-Men lá, com o Xavier e o Magneto, que inspirados no Malcolm X e no Martin Luther King. Ali você vê duas diferenças. Eu sei que pode ter muita gente que aplaude o Malcolm X, mas isso mesmo os biógrafos falam, o Malcolm X queria vingança por causa do que ele sofreu como negro. E o Martin Luther King queria justiça social pelo que ele sofreu como negro. É lógico que os dois falavam de justiça social, mas existe uma diferença entre o Martin Luther King, idealizado no Xavier, e o Malcolm X no Magneto. Você vê bem ali, né? Então, o que acontece? A Europa Ocidental ficou mal resolvida com os traumas que ela recebeu dos crimes em nome de Deus. Pô, só que o Magneto e o Xavier podia ser preto, então, né? Podia, mas é verdade. Mas isso é uma coisa que já questionaram mesmo. Por que o Foucault trabalha muito isso? E o Foucault era ateu, né? O Jean-Michel Foucault, ele trabalha essa questão do inconsciente do racismo e da opressão nas obras. Ele trabalha várias obras. O Robinson Crusoe, que sexta-feira era justamente o empregado dele. Aquele Fantasma, lembra aquele desenho, aquele gibi do Fantasma, né? Que ele era o único ideusado pelos negros ali. Então há muita mensagem subliminar de racismo, de antissemitismo, de machismo. Isso é verdade. Nesse ponto eu concordo com o pessoal. A gente tem que perceber a sutileza das coisas. Hoje pode parecer uma coisa engraçada quando os Trapalhões... Não é que eu estou querendo ser muito chatinho com o politicamente correto, mas algumas piadas que faziam contra o Mussum dos Trapalhões realmente eram desagradáveis, né? E a gente aceitava numa boa, e isso é bom, que está se levantando contra isso. Mas o ponto que eu quero acentuar é que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Quando você começa a exagerar demais, você fica chato. Tudo agora é errado, tudo agora é ofensivo, tudo agora é fobia. Por isso que eu fui irônico com a hidrofobia. Aí o que acontece? Esse povo não soube lidar com isso. Ou seja, o ateísmo é fruto da igreja. Quando um religioso não representa bem Deus, ele faz um estrago muito grande. Faz muito grande. Aí surgiu... Aí foi tudo ao passo. Aí veio o renascentismo de Petrarca, depois você tem o enciclopedismo, depois você tem o positivismo de Augusto Comte, você tem todo esse processo levando. E aí tem até uma coisa interessante, o livro Filosofia da Ciência. Eu estou tentando lembrar o professor que ele era lá da Unicamp até, ele faleceu há pouco tempo. Vou lembrar o nome dele, escreveu Filosofia da Ciência. Ele fala o seguinte, esse é o problema do trauma mal resolvido. Quando você
não está bem resolvido no seu trauma, a tendência que você tem é de ser igual ao algoz que você queria detonar. O Paulo Freire falava que todo oprimido tende a se tornar um opressor quando ele assume o poder. E o Nietzsche dizia, cuidado quando você contempla demais as trevas, porque as trevas também contemplam você. Assim diz Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Então, nesse aspecto, aqueles primeiros rebeldes de Deus se tornaram o espectro do que eles mais odiavam. A igreja, o dogma, o Roma locuta finita causa est. Ih, caralho. Aí Roma falou, acabou. Roma falou, ninguém falou questiona mais. Não, falei em latim. Roma falou, acabou. Então eles criaram esse espectro. Não queremos saber de Deus. E criou-se uma ojeriza tão grande de Deus, que Deus deixou de ser bem-vindo. E aí é curioso notar que é nesse movimento, por isso que eu citei o George Minoir, que surge o que nós chamamos de ateísmo. E antes que alguém fale assim, bobagem, Rodrigo falando besteira, Hipirro e Carneades, lá na Grécia Antiga, eles não eram ateus no sentido do ateísmo hoje. O próprio Sócrates foi condenado nos laudos lá de ateísmo. Mas o que era o ateísmo de Sócrates? É porque ele se indispôs contra os deuses do Olimpo. E é que ele não acreditava nos deuses. Exatamente. Então, é anacrônico dizer que o ateísmo de Richard Dawkins, ou o ceticismo de Richard Dawkins, é o mesmo ceticismo de Pirro, de Carneades, de Protágoras, que dizia que o homo mensura, o homem... Não. É outro tipo de ceticismo. Aquela escola ceticista que tinha na Grécia Antiga não tem nada a ver com o movimento ateu. Aí é curioso notar que, se o ateísmo é a forma mais clara do universo, se a existência de Deus, do Criador, ou do design inteligente, se quiser, se é uma coisa tão estúpida, por que a humanidade demorou tanto para perceber que Deus não existe? E é curioso que isso que o Marx falou, a gente chama em teologia de consensus gentium, que é uma das partes que está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ele falava do consensus gentium em latim. O que é o consensus gentium? É o consenso das gentes. Qualquer povo que você for, em qualquer lugar, eles vão ter uma ideia do sagrado. Eu lembro que uma vez que eu falei isso, alguns ateus tentaram provar que tinha uma tribo, até aqui no Brasil, que eles não tinham a ideia de Deus e tudo, mas não. Hoje, uma pesquisa científica clara mostra, eu posso pegar vários aqui, que não existe até hoje. Eu sei que tem gente falando isso aí na internet, mas na prática não tem, porque a tribo brasileira, que agora me fugiu o nome dela aqui, está na ponta da língua, que eles falaram, essa é a primeira tribo ateia que descobriram. Não, porque o próprio sujeito que escreveu sobre essa tribo, eu estou com o livro dele em casa, pena que eu estou agora esquecendo o nome dela, ele falou que eles acreditavam em espíritos, eles acreditavam, então, mas não acreditavam em Deus, mas acreditavam no sobrenatural. Você está entendendo? Eu estou falando assim, não encontrou até hoje nenhuma tribo, nem lugar nenhum do mundo que foi ateia no sentido exato da palavra, que não acreditavam em nada sobrenatural. Parece que esse que eu vou deixar de chamar de Deus agora, eu vou chamar de transcendental, ele está no DNA de todos. Até Sigmund Freud, o pai da psicanálise, falou que nós nascemos com uma carência profunda de um pai universal. Só que esse pai não existe, porque Freud era ateu. Peraí, mas se Deus não existe, de onde vem essa carência? É a mesma coisa de você querer me convencer agora que eu tenho sede, mas a água não existe. Se o seu organismo pede água, é porque a água existe em algum lugar. Porque se o seu organismo pedir para sobrevivência própria um elemento que não existe na natureza, o que vai acontecer com o seu organismo? Ele vai morrer. Concorda comigo? Então, na natureza, esquece Deus, vamos observar a natureza. Tudo o que um organismo vivo precisa para continuar vivendo, existe na natureza. Ele precisa da água, a água existe. Ele precisa do oxigênio, o oxigênio é o fino lá, o ajuste fino. Ele precisa desse oxigênio, o oxigênio não existe. Porque se o organismo tem a carência de algo que não existe, ele vai morrer. Agora é curioso, o próprio Freud admite que nós temos uma carência de Deus. Então Deus não existe? De onde vem essa carência? E como é que nós continuamos vivendo se essa carência não está sendo preenchida? Aí eu lembro de Chesterton, que dizia, o único problema é que quando você deixa de acreditar em Deus é que você se torna propenso a acreditar em qualquer besteira que lhe disserem. Um monte de bobagem, né? O Chesterton parafraseou. E Chesterton foi o primeiro que falou isso aí. E Chesterton era um católico tremendo, um apologeta. Então, sabe, vamos pensar um pouquinho mais. Por que existe algo ao invés de nada? Por que existe música ao invés de ruído?
E por que que a música às vezes desafina com crianças morrendo? Aí isso é tema para um outro debate. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.